Formação de roça e bate-boca logo cedo. JP Gadelha briga com o Cartoloco, sai contando pra todo mundo e o Biel dá um para-te-quieto nele. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais. Agora é a Fazenda, agora em tempo real. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda pra você. E olha só, agora eu vou te contar tudo o que aconteceu no programa de ontem da Record, que começou meia hora atrasado, mas também vou te contar todos os detalhes da briga que aconteceu agorinha há pouco, agora de manhã. Como foi a briga, por que brigaram, o desfecho e a lição de moral que o Biel deu no JP Gadelha. Tá babado? Então já clica em gostei porque é super importante pro canal, faz toda a diferença, eu preciso do seu curtir. Pega esse vídeo também e manda pros seus amigos, afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Assim todo mundo fica sabendo das tretas da internet, tudo que rola na Fazenda e também entre os famosos. Eu, Ju Nogueira, te explico tintim por tintim de todas essas histórias, tá? Então se inscreva e ative as notificações que você não perde nenhum lance. Se o botãozinho aqui embaixo tá vermelho, é porque você não tá inscrito. Clica nele, fica inscrito, ative as notificações e pronto, você vai estar por dentro de tudo o que acontece na internet. Pois muito que bem, terça-feira é dia de formação de roça em A Fazenda. O fazendeiro Rodrigo indicou a Carol Narizinho, que não ficou nem um pouco surpresa, disse que sabia e tal, mas fez uma cara de quem não gostou nem um pouco. Falou que não tinha muito a ver a justificativa que ele deu. Qual foi a tal da justificativa? Ele disse que queria que ela tivesse mais sangue nos olhos, que ela fosse mais ativa no jogo, e que ele fez a mesma coisa com a Raíssa, foi a mesma justificativa, e ela voltou muito mais ativa, que foi assim uma coisa boa pra ela no jogo, e que por isso ele tava indicando a tal da Carol Narizinho, que não engoliu essa desculpa e ficou bem irritada, fez até uma cara aí que viralizou nas redes sociais. Pois é, daí depois o Juliano teve acesso às duas, os dois poderes da chama ali do Lampião. Um deles a gente já sabia que era poder vetar uma pessoa da prova do fazendeiro, que vai acontecer hoje à noite. E ele deu esse poder pro Biel e depois ele vetou a Luísa, que foi a mais votada com 6 votos. Acontece que durante a votação teve muito bate-boca. Os principais pontos foram o JP e a Jaqueline. Ela votou no JP, ele não gostou nem um pouco, que o nosso J Palestrinha tem que falar ali sobre o assunto. Depois ele devolveu o voto nela, falou que também o voto dela não era muito, a justificativa não era muito plausível, que ele não tava entendendo muito e tal, aquela coisa toda. Hoje de manhã ele já falou que tudo bem, que já tinha entendido e tal. Daí os 6 votos de Luísa Ambiel também fizeram com que ela ficasse full pistola da vida. Ela tretou com absolutamente todo mundo que votou nela, incluindo o Lipe, que votou, e ela mostrou pra ele as rugas de preocupação. Ele fez uma cara de que não tava entendendo muito. Foi nesse nível o negócio aí. É claro que as pessoas que votaram na Luísa Ambiel, que foi o Biel, o Cartoloco, o Lucas, disseram que não combinam voto, mas a gente sabe que eles dão uma conversada ali pra ver o que tá acontecendo, né? Ela não gostou nem um pouco, o próprio Mion teve que mandar ela parar quieta um pouco, porque ela ficava sentada, queria falar na hora que não era de falar, aí ele mandou ela ir pra lá, depois ela levantou e ele falou, senta aí que não tá tudo, umas coisas não estão decididas ainda não, senta aí. Aí ela sentou. Bom, daí o outro poder da chama era a imunidade ou 10 mil reais. O Juliano escolheu a grana, porque segundo ele tem filho pra criar e precisa do dinheiro. E obviamente ele não tava correndo risco nenhum, então claro, pegou o dinheiro e fez muito bem, uma decisão super acertada. Deu outro poder pro Biel, que acabou vetando a Luísa Ambiel. A roça então ficou formada pela Carol Narizinho, indicada pelo Rodrigo, pela Luísa Ambiel, a mais votada da casa, com 6 votos. Pois é, e daí a Luísa, como foi indicada pela casa, tinha o direito de puxar alguém da baia. A baia estava formada pela Raíssa, pelo Lucas Maciel, Matheus Carriere e pela Lid. Acontece que todo mundo esperava que ela ia puxar o Lucas Maciel. Ela inclusive falou sobre o episódio que ele ficou debochando dela, provocando ela com a história da Rita Cadillac, do É Bom para o Moral, porque foi uma briga icônica da Fazenda, e ela disse que ele achou que ela não sabia, mas que ela tinha visto que ela sabia. Essa questão do provocar foi assunto nas redes sociais ontem. Por quê? Porque o Lucas Maciel e a Raíssa brigaram logo cedo, e eu falei sobre isso aqui no canal também. Acontece que depois, pros meninos, ele contou que ele provocou ela de propósito. E aí já pegou muito mal pra ele.
Todo mundo esperava que ela ia chamar o Lucas pra roça com ela. Chamou? Não, arregou. Ela disse que não chamou para ter mais chances na prova do fazendeiro, porque segundo ela, por ele ser homem, dependendo da prova, ela teria mais chances contra uma mulher, né? Teria mais chances de vencer a prova. A essa altura, ela não sabia ainda que ia ser vetada da prova, porque o Biel vetou ela só no final de todo o processo ali. Daí ela puxou a Lid. E aí foi aquele auê depois de falatório na casa. Porque as pessoas disseram que ela foi contraditória, uma vez que ela disse que tá pelas mulheres, que luta pelas mulheres e puxou a Lid. E depois briga com o Lucas e não puxou ele pra roça. Foi o maior babado. Depois, no quarto, o assunto foi esse. Ela tentou se justificar, falando que ela pensou na questão da prova mesmo, que não sabia que ia ser vetada, mas que não é sobre todas as mulheres, não é sobre todas as mulheres da casa, é as mulheres que ela se dá bem. Então, roça formada por Carol Narizinho, Luiz Ambiel, Lidy Lisboa e faltava o Resta 1. Quem restou foi JP. E isso refletiu hoje de manhã, porque ele ficou irritado com algumas coisas e resolveu desabafar e tretou com o Cartoloco. Bom, o JP, J Palestrinha, a gente sabe que gosta de falar bastante, falou aquela coisa toda, mas tinha vários amigos e ficou no Resta 1. E depois até jogaram na cara dele lá que ele é tão amigo da Luísa e ela não salvou ele lá no Resta 1. O maior babado. Pois muito que bem, terminou a votação, todo mundo voltou pra sede e no quarto não se falava em outra coisa a não ser sobre o jogo. A Mirella tava atacadíssima. Depois de passar a madrugada fazendo faxina no dia anterior, ela tava lá dobrando as roupas dela, cuidando das coisas dela, lá dobrando as roupinhas, organizando a cama. E aí ela tava full da vida. Disse que agora acordou pro jogo e que viu quem é quem e que tá observando as pessoas que se aproximam de uma e das outras por interesse no jogo. Ela falou bastante e foi sucesso nas redes sociais. Muitas pessoas só lembraram que a Mirella tem que deixar a vida dela aqui fora, e parar de pensar no Dinho, porque isso tá atrapalhando ela. O próprio Biel falou pra ela que ela tinha que deixar um negócio pra cá, porque senão não ia dar certo. Pois muito que bem, informação da roça com o bate-boca de Luiz Ambiel com todo mundo. O próprio Lipe Ribeiro falou que ela não sabe administrar os votos que recebe, que ela nunca recebe bem votos e que sabia que ela ia brigar com ele depois. E aí foi esse babado todo. Acontece que daí todo mundo dormiu, descansou-se. E acordaram hoje pra lida rural, pra cuidar dos animais, aquela coisa toda. Eu tava lá me maquiando maravilhosamente pra vir gravar pra vocês esse vídeo que vai ao ar meio-dia. Sempre, todo dia, meio-dia, tem vídeo da Fazenda aqui pra vocês, contando tudo que aconteceu na noite anterior e também as tretas do dia de manhã. Por quê? Porque eu tô de olho pra você. O que a Record mostra, o que a Record não mostra, eu vou te contar. Então fica por aqui, porque é o melhor lugar pra você acompanhar tudo que acontece na Fazenda de forma rápida, prática, super explicadinha, tá? Então, olha só. Daí, eles estavam ali cuidando dos animais, aquela coisa toda, e o Juliano tava fazendo muitos abdominais lá do lado da piscina e tal. Daqui a pouco vem a Lid com uma xícara de café na mão e diz pra ele: menino, tá acontecendo babado lá dentro. E aí a câmera corta pra cozinha e aí o pau tá comendo lá, o negócio tá caos e pânico. Tá o JP gritando e xingando o Cartoloco, falando que ele é um falso, que ele viu que ele é um falso, que ele não entende como é que ele pode ficar de brincadeirinha com a Luísa Ambiel e depois votar nela, porque agora viu que não sei o quê. E aí ele retomou a história do quê, gente? A história do Twitter. O Cartoloco ter mandado ele colocar o Twitter dele no botão foi a pior ofensa da vida dele. Eu nunca vi uma pessoa tão apegada ao Twitter. Nunca vi, gente. Não tem noção. Porque o meu Twitter é o meu conjunto de ideias. Porque o Twitter é um conjunto de ideias. Ele ficou ofendido real oficial. E aí o Cartoloco falou que era brincadeira, que tava debochando e não sei o que e tal. Ele falou que não, você não pode fazer isso. E não sei o que. Mas por que eles brigaram? Eu vou te explicar. O lance é o seguinte. Eles não mostraram. Mas o J Palestrinha ficou conversando com todo mundo depois, contando sobre a treta. E o Biel foi atrás dele mandar ele parar de fazer isso. Foi o maior babado, gente. Foi sensacional, vou te contar. Aí tava a Jojo, todo mundo sentado, isso aí o J Palestrinha contando, porque a Record não mostrou. Aí eles estavam sentados lá na mesa lá do café, e aí diz que a Jojo tava falando sobre o Cartoloco e sobre essa postura dele, falando do Cartoloco pro Cartoloco na cara do Cartoloco. Que ele fez errado com a Luísa Ambiel de estar sempre do lado dela e acabar votando nela e querendo justificar e tal. Daí
Ela falou bastante sobre isso. E segundo o JP, ele ouviu tudo de cabeça baixa, tudo quietinho, tudo em silêncio. E quando o JP foi falar a mesma coisa, ele retrucou. E aí foi nessa que o JP se irritou e começou a xingar ele, chamar de falso e tal. Que pra Jojo ele baixou a cabeça, mas pra ele não. Pra ele resolveu retrucar. E foi nisso que eles acabaram batendo boca. O Cartoloco falou que ele podia bater boca, que ele tava certo e tal, e não sei o quê. E que o que ele tava falando não tinha o menor sentido, que olha o que ele tava fazendo, um show, esse tipo de coisa. Beleza, daí o JP e o Cartoloco brigaram, ele falou esse monte de coisa aí pro Cartoloco, que ele era um falso de ficar com a Luísa e não sei o quê. Essa era a pauta, esse era o motivo da briga. E daí ele foi pra rua colocar as botas pra ir lá cuidar dos animais. E aí ele fez o quê? O que ele fez? Eu te dou uma chance. Ele fez o VT, gente. Ele fez um VT. Porque ele começou o quê? A falar em voz alta. Porque o povo de casa está vendo. Sim, o povo de casa está vendo, colocando as botas. Porque o povo de casa tá vendo, eles estão vendo, eles estão vendo. Sim, JP, o pessoal tá vendo. Isso te apavora ou te conforta? Porque, né? Teu negócio aí já não tá muito bom também. E aí ele foi lá pra baixo. E aí ele contou pro Biel o que aconteceu e tal, e bababá. E aí o Biel defendeu o Cartoloco, disse que esse é o jeito do Cartoloco, que ele não consegue passar por uma pessoa e não brincar com ela, que ele não consegue passar por uma pessoa e não conversar, ainda que vá votar nela, que isso é uma coisa do jogo. Daí o JP retrucou e disse que ele e a Jaque já se afastaram um dia antes da votação, porque não conseguem ser dessa forma. E aí o Biel falou, esse é o teu jeito, esse é o jeito dele, respeita. Aí ele pegou e falou, pois é, mas quando a Jojo tava falando a mesma coisa, ele ficou quietinho. E quando eu falei, ele retrucou. E aí sabe o que o Biel disse? O Biel disse que a Jojo é uma jogadora e que ela tá ali pra desestabilizar todo mundo, que ela tá jogando muito e que ela está incomodada com a união dos homens. Sim, Biel falou. E ele disse que ela tá incomodada porque eles se uniram e nenhum dos deles foi pra roça. E isso tá incomodando ela. Pois é, eles conversaram sobre isso. Só que daí, ele conversou com o Biel e foi lá fazer o serviço dele. Aí o Biel foi fazer o serviço dele. Aí depois, ele tava ali fazendo as coisas e o Lucas Maciel apareceu. E aí, o que o JP foi fazer? Pra honrar o nome do J Palestrinha. Foi lá e foi contar pro Lucas o que tava acontecendo. E aí ele começou a contar. Nisso, vem o Biel e fala pra ele, cara, para de falar esse assunto aí pra todo mundo. Você vai ficar falando, contando a sua versão pra todo mundo, colocando todo mundo contra o Cartoloco? Isso não é legal, não. Você tá dando a sua visão do que aconteceu. Isso não é legal. E voltou a dizer que a Jojo fez aquilo de propósito porque ela é uma baita jogadora e que ela está incomodada com a união dos homens. E aí o seu Biel deu uma lição de moral em JP e disse pra ele ficar quietinho, pra parar de ficar falando coleguinha pra todo mundo e fazendo a caveira do Cartoloco pro resto do time. Falou. E o JP o que disse? Tá bom. Que babado, né? Bom, essas foram as tretas da manhã. Isso ainda vai render. O que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu volto ainda hoje pra te contar as tretas dos famosos. Eu tenho bastante babado pra te contar. Fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.